E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey. Eu sou o Fatal. E nós somos da Mangatube. A sua rede de animes mangás aqui no YouTube. Isso, galera. E também a sua rede de Death Note aqui no YouTube, né? Com mais um vídeo de Death Note. Quando vocês pensam que não tem mais tema pra falar de Death Note, a gente vem e aparece com mais coisas. E galera, hoje nós vamos falar sobre o incrível, ilustre Shinigami Daioh. Então se você quiser saber tudo a respeito do rei dos Shinigamis, continua aí no vídeo que após a vinheta vamos falar assim tudo, mais exatamente tudo o que vocês precisam saber. Bom, galera, vale lembrar que nós tiramos todas as informações e o nosso grande companheiro aqui nessa jornada de Death Note é o quê? Esse databook aqui, o How to Read, né? Nele tem tudo que um fã de Death Note sempre quis saber. E se vocês se julgam fã de Death Note e você nunca teve acesso ao How to Read e quer saber como que as coisas são, como que funciona a linha do tempo, perfil de personagem e tudo que a gente fala aqui no vídeo pra vocês, que são tiradas desse databook, é a sua chance de ganhar um databook desse. Como que eles vão fazer isso, Joey? Galera, é muito fácil. Você vai agora seguir a gente lá no Instagram, @canalmangatube. Tá aparecendo aí na tela, tem na descrição. E aí vocês vão ver essa imagem que está aparecendo na tela. Nessa imagem e na descrição vai ter todas as regras. Então é só você seguir essas regras e aguardar o sorteio. Quem sabe você ganhe o seu databook How to Read. Corre lá no Instagram do Mangatube, faz lá as regras lá que a gente ainda vai colocar lá na descrição da imagem do Instagram. Aguarde o sorteio ser realizado e você pode ser o sortudo que vai levar pra casa uma belezinha dessas. E não é esse, galera, vai ser um novo, tá? Não se preocupem. L morto? Rei mulher? Bom, galera, o rei dos Shinigamis, né, ou conhecido originalmente como Shinigami Daioh, também chamado de Rei da Morte, ele é o criador e o governante do mundo dos Shinigamis. E também é ele quem manda em tudo naquele mundo e em todos os Shinigamis. E ele também é responsável por ordenar e cuidar das mortes no mundo dos humanos. Ou seja, a morte e a vida, elas precisam estar atrelados, né? Também não pode morrer muitas pessoas de uma vez, mas também não pode ficar um monte de gente viva, senão vai ter superlotação no mundo. Então o Shinigami Daioh é aquele que tem que ficar visando ali. Se não tem muita gente morrendo, já dá uma bronca nos Shinigamis porque eles não estão fazendo o seu trabalho direito. O Shinigami Daioh, ele possui uma grande massa corporal, semelhante a um globo, né? E ele fica ali no mundo dos Shinigamis, suspenso no ar, né, com correntes. Ele tem uma cabeça de caveira que está embutida ali no meio dessa massa corporal. E é como se fosse uma segunda parte do corpo dele, porque essa outra parte onde fica ali a cabeça dele também se parece muito com o corpo de um esqueleto. Ele possui 4 braços ali pendurados em seu corpo. E cada braço possui apenas garras, né? Ele não tem mãos, ele tem apenas garras que possuem ali como se fosse 3 dedos, né? Ele é tipo um ET, com 3 dedinhos assim. Muitos Shinigamis se referem ao Shinigami Daioh como velho e dizem que a imagem dele é muito incrível para a compreensão humana. Tanto que no mangá, na série principal, ele nunca apareceu, ele só era citado. A gente só foi ter assim uma imagem do Shinigami Daioh no one shot do Sekira. E uma das regras do Death Note diz o seguinte, que se um Shinigami possui algum caderno a mais ou se ele encontrar algum outro caderno adicional, esse caderno deve ser imediatamente devolvido ao rei dos Shinigamis. Mas os Shinigamis, astutos do jeito que eles são, né? Vocês aí que leram Death Note já sabem, eles não são lá muito de seguirem essas regras, né? E pelo que podemos ver, né, por conta disso, é uma regra que não necessariamente precisa ser obrigatoriamente seguida. Não se tem tantas informações a respeito do Shinigami Daioh, fora as que a própria Ren falou, né? De que ele é uma pessoa, apesar de astuto, ele é muito fácil de ser enganado, né? E o Ryuki é uma prova disso. Ele conseguiu roubar o caderno do Shido e jogar no mundo dos humanos sem que o Shinigami Daioh ficasse sabendo. Mas, por outro lado,
nem todo fodão, né, é tão fodão assim. O rei dos Shinigamis foi facilmente subornado pela Meadra, né, lá no one shot do Sekira, onde ela ofereceu 13 maçãs pro rei dos Shinigamis em troca de um Death Note novo. E ele foi lá e fez, né? Ah, toma aí, me dá as 3 maçãs, porra. E embora ele seja o rei dos Shinigamis, né, o Shinigami Supremo, muitos Shinigamis não gostam dele. Porém, ele ainda assim é muito respeitado. Então, por mais que não gostem, eles acabam, né, seguindo ali com afinco tudo que o Shinigami Daioh faz. E apesar de não seguirem essa regra aí de devolver os Death Notes extras, os Shinigamis, eles seguem com afinco todas as outras regras. E sempre que tem dúvida, eles têm que ir lá até o Shinigami Daioh e perguntar pra ele: posso isso? Não posso? Poucos, como o Ryuki, têm coragem de fazer as coisas sem pedir a permissão pra ele. Só que mesmo esses que desobedecem o Shinigami Daioh, eles sabem que toda ação tem uma consequência. Então ainda dá uma cagueta ali antes deles fazer. Porque o próprio Ryuki, antes de escrever as regras falsas, falou pro Light: olha, eu acho que o Shinigami Daioh não vai gostar nada disso se ele souber que eu tô colocando aqui regras que não existem. Não há como o velho lá em casa ficar furioso porque escrevemos regras falsas aqui, não é? Não há regras contra isso. Então, Light, eu faço, mas você me deve uma maçã por isso. O Shinigami Daioh, ele não parece ser particularmente íntimo ali com seus outros Shinigamis. Inclusive, ele diz pro Ryuki que não entende o porquê diabos o Ryuki foi jogar um caderno no mundo dos humanos só pra acabar com seu tédio. Então, graças a isso, dá pra gente ver que o Rei Shinigami, apesar de bobo e facilmente enganado, ele parece ser muito mais racional do que os outros Shinigamis. Mesmo sendo um deus, tem aquelas coisas que ele gosta e aquelas coisas que ele não gosta. E parece que o Rei Shinigami não gosta daquelas pessoas que lucram com o Death Note sem escrever nenhum nome nele. E nós tivemos um grande exemplo, né, nesse último one shot que saiu, onde quando ele viu que o Minoru estava usando o Death Note para enriquecer a si mesmo e enriquecer outras pessoas, ele já foi e falou: não, vamos parar com isso. E daí ele criou aquela nova regra, né, de que o Death Note não pode ser vendido ou comprado. Se for vendido ou comprado, assim que o comprador pegar o caderno, aceitar a propriedade, e assim que o vendedor pegar o dinheiro, morrem. E aí até gerou aquela polêmica das pessoas falando assim que essa regra é injusta, e o Shinigami Daioh não pode fazer isso. Bom, galera, primeiro, ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser. Segundo, como a gente falou no começo, é ele quem deve reger as mortes. O Death Note, ele é um caderno para ser usado para matar pessoas. Ele não é um artigo, né, um item que deve enriquecer as pessoas. Não, pelo contrário, ele é algo que traz a tragédia e não é algo que traz uma coisa boa. Então, a gente tem que pensar muito além. Não foi somente uma regra. Imagina se o Death Note começasse a ser comercializado no mundo. Se outros Minoros surgissem. O que ia acontecer? Quem ia se ferrar era ele, porque ele que é o senhor da morte ali total. Então, por mais que seja assim uma coisa que foi muito do nada, no fim eu concordo com o que o Shinigami Daioh fez. Tem que mostrar quem que manda mesmo e criar essa regra pra ninguém ficar vendendo Death Note. Death Note é pra escrever nome e matar as pessoas. E graças a isso, né, a gente também pode ver que o Rei dos Shinigamis, ele tem total autonomia sobre o Death Note e sobre seus Shinigamis. Visto que ele convocou o Ryuki assim que ele largasse o humano, né? Ele queria que o Ryuki fosse pro mundo dos Shinigamis e assim foi feito. E assim como ele também editou as regras do Death Note. Então, o Rei dos Shinigamis, ele não é apenas um rei de fachada ali, até porque ele que cria os Shinigamis, muito provavelmente ele que cria os Death Notes, ele que cria as regras e ele pode reger ali, mudar a bel prazer da forma que ele quiser. Realmente, o Deus dos Shinigamis é verdadeiramente o Deus da morte. E aí, voltando pra isso de que o Death Note é uma arma pra ser usada pra matar, a gente pode ver que no one shot do Minoru, o Shinigami Daioh, ele interferiu. Ele falou, pô, isso aqui já tá extrapolando. Mas na série principal, ali no caso Light, o Kira, ele não interferiu em nenhum momento. Por quê? O Light, por mais que esteja matando, né, o que aí a gente já não entra nessa questão de ética
prática ou não, o Light estava usando o Death Note para o seu princípio, que é matar pessoas. E daí ele não atrapalhou em nenhum momento, mesmo quando o Ryuki escreveu as regras falsas, mesmo quando a Ren morreu de novo para salvar a vida da Misa, ele não interferiu em nada, porque ali durante o Kazukira, as pessoas estavam usando o Death Note para o princípio que ele foi criado, matar. E aí, vocês podem pensar, pô, o Light fez tanta coisa que o Shinigami Daioh poderia ter intervisto e ele não interviu. Então, pode ser também que o Shinigami Daioh tenha ali criado um certo carinho pelo Light, visto que o Light muito provavelmente matou muito mais do que vários Shinigamis que ele criou mataram. Então, isso aí pode até reforçar um pouco aquela teoria de que o Light virou o Shinigami. O Shinigami Daioh pode ter visto ali um talento no Light que ele nunca tinha visto e decidiu retirar a alma do Light lá do Mu e transformá-lo no Shinigami. Obviamente isso não é nada confirmado, nada comprovado, nenhum autor em nenhum momento falou que o Light virou Shinigami, mas é aí uma teoria que a gente pode pensar aí, querendo ou não, pode um dia se tornar realidade ou não. Já complementando também, a gente falou que quem cria os Shinigamis é o próprio Shinigami Daioh, só que a forma como ele cria os Shinigamis não é revelada. Então a gente não sabe se ele realmente resgata humanos do Mu e os transforma em Shinigami, ou se ele cria do zero, né? Ou se ele pode fazer os dois. Exato. Né? O que a gente pode até teorizar é que ele usa muito dos sentimentos humanos para criar os seus Shinigamis, visto que a gente tem Shinigamis que gostam de coisas brilhantes, Shinigamis que gostam de determinadas frutas, Shinigamis que sentem preguiça apesar de serem deuses, que são características humanas, né? Então a gente não sabe se ele cria só baseado em um humano ou se ele de fato utiliza, né, um humano mesmo que já existiu para torná-lo Shinigami. Mas e aí? O que vocês acham sobre isso? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, já sabe o que tem que fazer. Deixa o seu gostei. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber todos os vídeos de Death Note que a gente lançar aqui. E é isso, né, Joey? É isso, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí. Valeu, falou e...